Voltei, trazendo mais um review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias a análise de filme de terror diferente. No dia de hoje eu vou estar falando a respeito do filme Suspiria, né? A versão original desse filme, dirigido pelo italiano Dario Argento, né? Foi lançado em 1977. É um filme que dá para se dizer que ele alcançou assim, um status cult, sabe? Ele conseguiu sobreviver o teste do tempo, chamou a atenção de pessoas ao longo de várias décadas diferentes, sobreviveu a ponto de receber um remake, né? Que eu não assisti ainda, justamente porque eu nunca tinha visto o filme original, sabe? Então, antes de estar vendo o remake que saiu na década passada, e também recebeu boas avaliações, até onde eu sei foi bem recebido, né, inclusive pelas pessoas que são fãs do filme original, né, mas ainda assim, antes de conferir a obra nova, que eu ainda não vi, eu não assisti nesse Monkey Madness, quem sabe, se tudo der certo, eu assisto esse remake no Monkey Madness de 2022, né, mas eu comecei pelo filme original, lançado em 1977, já é um filme bem antigo, né, 77 aí, digamos, é 4 anos depois de sair o filme O Exorcista, né? 4 anos antes de sair Evil Dead, né? Que são alguns dois filmes que eu já analisei aqui nesse Monkey Madness 2021. Né? E o que eu posso falar sobre Suspiria que não envolva spoilers, né? Sendo um filme antigo, é óbvio que eu vou, né, não vou ter problema nenhum em estar contando, estragando toda a experiência. Mas supondo que quem me ouviu até aqui ainda não conhece esse filme e está se perguntando se deveria assistir ou não antes de ouvir a minha opinião a respeito desse filme, eu diria para vocês assim que ele se trata assim de um filme que uma mulher, ela vai viajar até uma academia de dança que fica lá na Alemanha, sabe? E é um lugar daqueles que tu vê que tem algo errado, sabe? O filme inteiro vai te dando migalhas a respeito de que tem alguma coisa errada rolando nessa academia de dança, que ela não é simplesmente uma academia de dança, né? E eu diria que ele é um filme variado no sentido de que ele tem muitos erros e muitos acertos, sabe? Eu acho que é um filme que ele se permite experimentar coisas diferentes e colocar coisas diferentes no mesmo filme, e então eu acho que é um filme que eu recomendo, assim, a própria conta e risco das pessoas. A minha parte favorita, que vai ser algo que eu vou ficar reforçando ao longo desse programa, com certeza é a fotografia desse filme. Falando especificamente das cores, ele é um filme que ele lida de forma assim deliberada com cores muito fortes, muito extravagantes, o vermelho, o azul, o verde, e várias vezes as cenas são iluminadas por cores, por luzes nessas cores, e eu acredito que é como se fosse, tipo, é algo que os personagens nem notam, sabe? Tem, tipo, qualquer pessoa que entrasse numa sala, ela tivesse toda iluminada de vermelho, acharia aquilo lá um pouco estranho, né? A não ser que fosse um puteiro. Mas esse filme, assim, regularmente os personagens andam por cenas, por momentos que tu vê que tá tudo azul, tudo verde, tudo vermelho. Eu imagino que é como se eles nem mesmo estivessem enxergando aquilo lá, sabe? Essa experiência visual que pra mim foi tão atraente e fez com que certas cenas desse filme que normalmente seriam cenas meio maçantes, meio chatas, né, de estar assistindo, nesse filme se tornam muito agradáveis porque tu quer ficar observando. Simplesmente é um filme muito legal de olhar, sabe? De ver, prestar atenção com os teus olhos nas imagens que tu tá enxergando. Então, pra mim, esse foi o ponto alto desse filme, sabe? Realmente a parte artística e essa parte da fotografia, as cores e tudo mais, né? Então, dito isso, quem quiser conferir, vai lá e saiba que, né, vocês vão passar por coisas boas e coisas ruins, por cenas que talvez vocês vão achar que foram mal feitas e que não foram trabalhadas, desenvolvidas como deveria, e outras coisas que talvez ressoem muito forte dentro de vocês e vocês gostem pra caramba, né? Esse filme também eu estou analisando através de uma indicação, né, de alguém que me sugeriu, e eu já sabendo que ele era um filme famoso, eu falei, bom, vou unir o útil ao agradável, né? Vou aproveitar o fato que eu já queria assistir esse filme com, né, com o fato de que alguém que me recomendou esse filme, então aqui estamos nós. Agora, né, vamos passar então para aquele momento que eu vou falar cena por cena e discutir aqui com vocês o que, que eu achei de cada um dos momentos mais importantes dessa narrativa, né? Então, o filme já começa com um narrador, né? Esse filme é um filme italiano, né? Então, o áudio original é em italiano. Embora
Tipo, até na versão original ele é dublada. Deixa eu explicar aqui, falar uma pequena curiosidade a respeito do cinema europeu, principalmente dessa época. Era muito comum que em diversas obras, sabe, em obras variadas, como a Europa é um continente pequeno, muitas vezes na mesma produção tinham atores de várias nacionalidades diferentes, sabe? Como, por exemplo, esse filme aqui é um filme italiano, sabe? O diretor é italiano e tem outros atores italianos, né? Só que, além de ter gente italiana no filme, tem gente alemã, gente francesa, gente que fala inglês. Então, para não ter que se preocupar com essa parte, os filmes eles eram gravados da seguinte forma: cada um dos atores interpretavam e liam e falavam as suas falas no seu idioma original. Por quê? Porque daí, quando esse filme fosse ser distribuído para a Europa inteira, cada um dos países teria a versão no seu idioma, entendeu? Esse filme aqui é um filme italiano, mas ele foi transmitido assim na Alemanha e na versão que as pessoas viam na Alemanha era dublado em alemão, entendeu? O mesmo vale para França, para Itália, para Inglaterra e assim por diante. Então, esse filme, a versão original dele é dublada, sabe? Até onde eu sei, não tem como tu ouvir o áudio original do filme, porque o áudio original teria todos os idiomas do mundo. Não todos os idiomas do mundo, mas pelo menos uns 4 ou 5 idiomas europeus no mesmo lugar, né? Então, esse filme, ele já é meio que dublado em italiano, é uma coisa assim, uma peculiaridade dele, né? Ainda mais pra gente que não tá acostumado a ver cinema italiano como eu. Então, né, começa com o narrador falando o seguinte pra nós, que uma mulher chamada Suzy Benner, né, decide aperfeiçoar a técnica dela do balé indo até uma renomada academia de dança em Friburgo, né, lá na Alemanha. Aí diz que ela saiu de Nova York às 9 da manhã e chega na Alemanha às 10 da noite, né? Depois que a gente vê a gente escuta essas frases e tal, e já tava aparecendo assim, os créditos do filme, né? E aparece o título do filme, Suspiria. Até que daí, então, a gente já vai pro momento que essa menina chegou na Alemanha, né? A tal de Suzy Benner, que é a nossa protagonista, né? Assim que ela desce na Alemanha, dá pra te ver que tá chovendo, né, um grande toró, né, uma chuva torrencial, aquelas de encharcar, né, e ela tá se molhando ali até pegar um táxi, né, ela tenta atacar uns 2 ou 3 táxis até um deles finalmente parar pra ela pede pro taxista descer e ajudar ela com as malas, o taxista não desce, por motivos de muita chuva, né, então ela carrega as próprias malas pra dentro do veículo, né. E daí, enquanto ela tá ali, ela fala pra onde que ela quer ir, né, e o cara não entende, até que ela entrega pra ele um papel escrito o nome do lugar que ela pretende ir, e depois, uma hora no meio da viagem, ela pergunta pro taxista se já tá chovendo há muito tempo. Ele demora um pouco pra responder, olha pra ela, fica meio que... Dá pra ver que o taxista tá sendo meio rude com ela desde antes dela entrar dentro do veículo, né? E daí ele fala, deve estar chovendo faz uma meia hora, né? Ela chega até a academia, né? E a arquitetura desse prédio também é muito notável, sabe? É um prédio vermelho, com o jeito, as formas dele, os desenhos que tu vê nas paredes dele são... Com certeza é uma imagem, uma estrutura que ela te chama a atenção pra caramba, né? E daí a gente vê que tem uma mulher saindo desse prédio, e essa mulher tá falando umas coisas meio crípticas, sabe? Eu não sei se eu me lembro exatamente o que ela falou, mas ela fala assim, eu vi o segredo, eu vi além da porta, mexa a flor azul. Enfim, ela fala umas abobrinhas assim, dá pra ver que a proposta do filme é que tu não tenha noção exata do que ela tá falando, né? Mas com certeza isso daí são, né, vislumbres de coisas que estão por vir. E depois essa mulher sai assim, vagando, né, no meio da chuva, né? A Suzy meio que não dá muita bola porque ela viu, né? Porque ela realmente nem sabia quem era essa mulher. Ela tenta falar com alguém que deveria estar na recepção, sabe? Ela aperta um botão ali, interfona, digamos assim, e a mulher que fala com ela, fala pra ela largar, que fala, não sei quem tu é, pode ir embora. Daí ela fala assim, mas eu recebi uma carta de vocês pra vir pra cá e tal. E a mulher fala, não, vai embora. E desliga na cara dela, né? Aí, como ela viu que ela não ia ter como entrar nesse prédio e tava chovendo pra caramba, a Suzy volta pro táxi, né? Que tava esperando ela porque ela pediu pro taxista aguardar, né? E daí, enquanto ela tá indo, de certo, pra um hotel passar a noite, a gente vê que aquela doida que saiu de dentro dessa academia tá vagando pela floresta, sabe? Muda pra uma cena mais adiante, né? A gente vê essa mulher que a gente não sabe quem é entrando num prédio, sabe? Que também tem uma arquitetura e uma arte, eu não digo bizarra, mas pelo menos chamativa. Esse filme também é muito ligado nisso, entendeu? É um filme que os prédios têm umas cores muito vivas e tudo mais. E não só as cores, mas tem assim imagens, mosaicos, entendeu?
tem vitrais que chamam a atenção, sabe? Com certeza é um filme muito maneiro de ficar prestando atenção em tudo que o cenário tá te exibindo ali, né? Aí tu vê que essa mulher sobe até um apartamento e ela tem uma conversa com uma outra mulher, né? Que deve aparentemente ter alguma espécie de parentesco com ela, né? Tu vê que essa menina que fugiu lá da academia, ela faz algumas afirmações abstratas, sabe? Dizendo que ela tem que ir embora, que ela tem que se mandar daquele lugar, que ela não tem como explicar o porquê que ela tá tão assustada, mas que ela descobriu coisas, enfim. Tu entende que ela não vai querer falar nada com clareza para essa outra pessoa que ela tá conversando, porque provavelmente essa outra mulher não acreditaria nela, né? Mas ainda assim fica claro que rola alguma coisa que não tá muito certo, né? Lá naquela academia, onde vai se desenrolar a maior parte do filme. Aí depois a gente vê essa mulher num quarto, né? E daí ela se assusta com um vento que bate forte na janela dela e abre aquela janela, né? Aí a outra mulher, né, que tá dividindo esse apartamento com ela, chega até o quarto dela, fecha a janela e diz assim: ah, não te preocupa, é só o vento. E ela fala assim: não, não é só o vento. Ela assim: tu tem que me dizer o que tá acontecendo. Tu não quer falar agora, mas amanhã tu tem que me explicar o que rolou nessa academia que te deixa tão perturbada, né? Aí quando ela fala isso, nós, enquanto audiência, já imaginamos que o amanhã nunca chegará pra essa mulher, né? Aí rola uma cena lenta, entendeu? Dessa mulher que daí é a que fugiu da academia e ela tá encarando o que parece ser, assim, umas vestes em frente à janela, sabe? Tu enxerga como se, não sei se é um varal ou simplesmente são roupas que estão flutuando, mas dá pra ver que ela tá prestando atenção que são vestes esvoaçantes em frente à janela. E quando ela vai se aproximando dessa janela, sabe, de repente uma mão, né, uma mão humana quebra através do vidro, segura o pescoço dela assim e começa a bater com ela de cabeça assim no vidro, sabe? Numa cena que começa a sair sangue, né, um sangue nada convincente, mas ainda assim divertido de observar a cena avançando, né? Enquanto isso está rolando, a outra mulher, né, que tava cedendo moradia pra ela, começa a bater na porta e pedir ajuda e socorro, dizer alguém me ajuda, tá rolando um assassinato, sabe? E daí, enquanto isso está rolando, a gente vê essa outra mulher querendo socorrer ela, sabe? A gente tá vendo mais do assassinato daquela menina que ficou lá no quarto e realmente se torna um assassinato, sabe? Ela começa a levar facadas, inclusive, tu não entende muito bem o que tá acontecendo. Eu, pelo menos, não entendi, porque, tipo assim, eu não entendi se era alguém que tava pendurado na janela, ou alguém que tava levitando, ou se era uma entidade paranormal. Tipo, tu nunca vê quem é que tá matando ela, tu só vê os braços da pessoa enfiando faca assim nela, sabe? E ela morrendo, sendo esfaqueada e berrando de dor, sabe? E antes dos 15 minutos do filme, né, rola uma das mortes mais exageradas de todos os tempos, na minha opinião, entendeu? Porque essa menina, não só ela levou vários e vários golpes, mas ela é jogada através de um vitral, sabe? Toda uma parte assim que dava pro saguão do hotel, dela cai lá em direção ao saguão do hotel, se enforcando por um fio de luz, né? Então, tipo, ela já tinha sido mutilada, foi jogada através de um vitral, morreu enforcada, e, né, e essa outra amiga dela, ou irmã, ou prima, sei lá quem era essa mulher que dividiu o apartamento com ela, né? Que tava lá no saguão do hotel nesse momento, porque ela saiu pelo prédio gritando, pedindo socorro e não apareceu ninguém para ajudar ela, né? Morreu também porque caiu pedaços de vidro do vitral em cima dela e dá realmente assim um close no corpo das duas meninas, né? Que é uma das partes que também que eu acho legal desses filmes de terror antigo, porque sempre é feito assim com técnicas de maquiagem e prótese, né? Não tem CGI nessas cenas e tal, então sempre é legal ver alguém perfurado com vidro, porque tu sabe que realmente tá rolando alguma técnica de maquiagem, alguma coisa ali pra fazer aquela cena. E esse tipo, né, pra quem acompanha esse tipo de maquiagem artística na internet hoje em dia, sabe como é divertido ver esse tipo de coisa, né? Enfim, aí na manhã seguinte a gente vê um cego chegando até a academia, né? Mostra um personagem cego chegando até a academia, ele coloca um cão que por algum motivo não é um labrador, eu não sei, tipo, eu não sei quais são as chances na vida real de uma pessoa cega ter um cão guia que não é um labrador, mas esse cara daí não tem um labrador. Eu não sei exatamente que raça que é, mas é um cachorro escuro assim e tal, que não é nenhum labrador preto, não, é outra raça mesmo, né? Até que daí a Suzy finalmente entra na estrutura. A gente imagina que ela passou a noite num hotel, alguma coisa, e agora ela tentou voltar até a academia, porque, né, ela foi convidada para ir para essa estrutura. O que aumenta a ideia de que vai rolar, tipo, que quando os personagens são convidados aí para os lugares, tu já imagina que os lugares não são lugares muito bons, né? Enfim, ela é recebida por uma instrutora, né, que o nome dela é
Tanner, né? Tanner, na verdade, é o sobrenome dela, né? Então ela é uma professora dessa instituição daí e tal, e apresenta pra ela, assim, a mulher que é responsável pela escola naquele momento, sabe? A tal de Madame Blanc, né? Essas duas figuras vão aparecer recorrentemente nesse filme. A instrutora Tanner e essa Madame Blanc, né? Essa Madame Blanc comenta que conheceu a tia de Suzy. Na verdade, ela conheceu uma mulher chamada... deixa eu me lembrar o nome da menina, Banner, né? Ela fala que conheceu uma tal de Carol Banner e a Suzy fala que era tia dela e ela fala, que bom, eu adorei, a tua tia era uma pessoa muito legal, que era uma grande influenciadora das artes e tudo mais, né? É isso aí. Aí, essa diretora, né, a Madame Blanc, comenta a respeito da morte da Pat. Quem é Pat? Pat é a menina que a gente viu morreu agora há pouco, então é sinal de que eles sabem o ocorrido lá e tal, né? E a gente já começa a sentir o cheiro ruim no ar, entendeu? Como se fosse evidente, né, que os culpados pela morte daquela menina são gente que trabalha nessa própria academia e tal, né? E daí, enquanto a Suzy está sendo guiada pela professora Tanner e tal, ela se mete no assunto de uns policiais que estavam nesse momento ali conversando com a Madame Blanc, porque eles estavam fazendo pergunta, a guria escuta e ela fala que ela viu essa mulher saindo da academia ao redor das 11 horas, que foi quando ela tinha chegado aí ontem, né? Aí, ainda na escada, né, enquanto a Tanner e a Suzy estavam subindo uma escadaria, a gente é apresentado pro Pablo, sabe? Quem é Pablo? Ele é um coadjuvante, assim, tal, que ele é dito como um zelador e ele é definido como feio, sabe? Como feio pelos próprios personagens. A senhora Tanner fala que agora ele tá muito mais bonito porque ele teve gengivite, arrancou os dentes fora e colocou dentes falsos e tudo mais, né? Que são muito melhor que os dentes dele de verdade. Então ele tem aquela. Ele ocupa aquela função do meio que Igor, sabe? O ajudante do cientista maluco. Embora nesse filme não tenha um cientista maluco para ser ajudante, né? Mas ele. A função dele nessa história é essa daí, né? Aí a instrutora e a protagonista chegam até um vestiário, né? E logo a gente fica sabendo que as alunas daquele espaço também são meio estranhas, sabe? Rolam umas alfinetadas, umas picuinhas, umas provocações, sabe? E aí depois, assim, falam que ela vai ter que passar a noite na casa de uma dessas meninas daí e tal, né? Que vai ter que dividir um quarto de hotel com essas meninas até liberarem uma sala para ela ficar ali na escola, sabe? Na academia, né? Então rola esse tipo de diálogo pra gente entender que tipo de dinâmica vai rolar nesse ambiente daí, né? Daí a gente vê que a Suzy vai morar com a menina que implicou com ela, uma mulher chamada Olga, sabe? É uma mulher que tinha chegado perto dela e disse que, eu fiquei sabendo que mulheres que começam com que tem um nome que começa com a letra S é porque elas são serpentes, né? E daí ela dá essa provocada e tal, mas depois elas vão morando juntas, né? E daí tu vê que a Olga tá se dando melhor com ela, ela fala, mas eu pensei que tu ia implicar comigo por causa da primeira vez que tu falou comigo, né, e tal, e tu me provocou. Então ela diz, não, não dá bola, eu sou assim com todo mundo, isso não quer dizer que eu não gosto de ti, né? Aí elas têm umas conversas a respeito de um loirinho, sabe? Que nessa escola também tem homens e tal. Aí tem um rapaz loirinho lá que foi levar as bagagens dela, que ele é alguém que é dito assim como se ele tivesse uma bolsa, sabe? Ele não tem dinheiro para pagar a faculdade, então ele mora ali na faculdade e faz vários trabalhos ali e tal para cumprir, pra pagar pela estadia dele naquele espaço e pelas aulas que ele tem, né? E daí também essa Olga comenta sobre a morte da Pet, né? Inclusive, nessa cena daí mostra a Suzy tentando se lembrar o que foi dito por essa menina quando ela tava chegando lá na academia, né? E se lembra que ela tava falando umas baboseira críptica que ela não entendeu. Né? Aí, aparentemente, a gente já tá no dia seguinte e a Suzy tá numa aula de balé, sabe? E ela é informada que um quarto dentro da academia ficou livre, né? Mas ela insiste que ela quer ficar com a Olga, o que nos leva a entender que por algum motivo ela já não tá se sentindo muito bem naquele colégio, apesar dela ter chegado lá faz muito pouco tempo, né? Aí gera um comentário, tipo, depois que ela insiste que ela prefere morar com a Olga, gera um comentário da professora Tanner no final, que ela fala bem assim, eu não sabia que tu tinha uma força de vontade tão grande, deu pra ver que quando tu coloca uma ideia na tua cabeça, ninguém vai tirar ela de ti, né? Meus parabéns. Então, né, apesar disso ser um elogio, meio que pareceu que é uma provocação, né? Aí a seguir, a gente vê uma cena que a Suzy se depara com uma estranha velha, sabe? E uma criança loira num corredor vermelho, né? Como eu falei, esse filme propositalmente ele usa cores
em decoração e nos próprios prédios que são muito fora do comum, né? Tipo, tem salas verdes, salas azuis, salas vermelhas, né? Os sets desse filme são com certeza muito memoráveis, né? E daí ela tá passando por esse corredor vermelho, a gente vê uma velha muito estranha, que depois a gente se acostuma a ver ela fazendo funções tipo de limpeza ou na cozinha, então ela deve ter uma função desse tipo aí nesse lugar, né? E ela tá acompanhada de uma criança loira que já tinha aparecido também, só que ela não tinha sido dado muito foco. Não que ela vai ser focada nesse momento, sabe? É só um moleque loiro que de vez em quando ele aparece no background, dizem, o nome dele é Albert, falam que ele é sobrinho da Madame Blank, né? E ele realmente tem um aspecto meio assim assustador, apesar dele ser tecnicamente só uma criança normal. Sempre que a câmera dá um zoom na cara dele, tu vê que seria uma criança que se ficasse perto de ti assim, te geraria uma espécie de desconforto, né? Aí a gente vê a Suzy tomando outra aula de balé, mas dessa vez ela reclama de estar se sentindo-se fraca, né? E quando vê assim, a professora dela, a trainer, diz que não quer saber, que ela acabou de chegar lá, que ela tem que ter pique, tem que aguentar o ritmo da aula, e quando vê ela desmaia no meio dessa aula, sabe? Ela passa mal, já que a mulher não deixou ela descansar, né? Aí tu vê que ela foi examinada por um doutor, que foi chamado pelas próprias mulheres aí da academia, né? E daí ela foi realocada pra academia meio que era marra, né? Eles aproveitaram que ela tinha pagado, mandaram a Olga entregar as coisas dela lá na escola, e agora ela vai ter que ficar ali na dentro, morando na academia, mesmo que não fosse o objetivo dela, né? Aí depois que a Suzy já se acordou, já ficou sabendo do que aconteceu com ela, já ficou meio desconfortável com esse lance de que ela vai ter que morar ali na academia contra a vontade, né? A gente vê o doutor falando que ela tem que tomar umas taças de vinho e receitando uma série de alimentos que vai ser importante para ela se fortalecer, porque parece que rolou uma hemorragia nela, porque quando ela caiu no chão saiu sangue do nariz dela, sabe? Essas coisas todas, né? Uma grande engambelação ali e tal, né? Nada de uma dessas cenas assim fica muito claro realmente o que tá acontecendo nesse lugar, né? Só começa a voltar para aquela velha história assim de conspiração, que honestamente, nesse ponto do mês eu tô ficando meio saturado com quantos e quantos filmes eu assisti que falam sobre esse tipo de coisa, sabe? Tá realmente é muito bom quando eu paro para assistir um filme que para um pouco com essa história de sociedade secreta, um culto dentro de algum lugar que faz alguma coisa meio que bruxaria, lida com. Enfim, toda essa parada meio que tá começando a me dar nos nervos, honestamente. Né? Vamos prosseguir. Aí depois, enfim, depois que rolam umas cenas meio lentas e tal, né? A gente vê que tá rolando uma infestação de larvas no teto da academia, sabe? Tipo, pouco a pouco, cada uma das. A gente vai vendo alguma das meninas nos quartos delas, tipo, a Suzy, que é a protagonista, tem a tal de Sarah, que é uma menina que já tinha aparecido algumas vezes e trocado algumas conversas com ela, e tu vê que elas começam a encontrar, várias dessas meninas começam a encontrar umas larvas nos cabelos delas, né? E depois elas fazem uma gritaria, elas se assustam, se apavoram, e daí aparece aquela senhora Tanner e ela vai lá em cima investigar o que tá acontecendo, sabe? Ela chega até o sótão, né? E a gente enxerga assim uma infestação de larva lá mesmo, né? Aí muda pra uma cena que tá nos explicando o que a gente acabou de ver. A Madame Blank, que ela é a diretora da escola, digamos assim, ela fala que, né, tinha comprado sangue pra usar em alguma espécie de. Cara, eu não me lembro nem qual é a explicação que ela dá a respeito do sangue que tava lá no sótão do lugar, né? Ela dá uma explicação meio que chumbada, tu já entende que, né, foi o sangue que atraiu aquelas larvas ali e tal, né? Que ela fala, era pro sangue estar novo, tá fresco, mas deu pra ver que com certeza já nos entregaram aqui vencido, né? Porque a gente recebeu 1 ou 2 dias atrás e já fez a infestação de larva e tal. Né? E daí a Madame Blank e a diretora não, a professora Tanner dizem que essas meninas vão ter que dormir então dessa vez numa das salas da academia, né? Que não precisa se preocupar que amanhã já vão fazer uma me esqueci agora o termo que tu usa pra exterminar esse tipo de coisa, sabe? Bom, eles vão pegar e vão se livrar das larvas, sabe? E daí as meninas vão poder voltar pro quarto. Aí naquela noite elas vão dormir assim, elas arrumam assim, botam várias camas assim numa sala e colocam lençóis estendidos na volta pra fazer espécies de cortinas, né? E é legal que eles falam assim que eles vão apagar as luzes, entendeu? Para as meninas dormir. Só que quando elas apagam as luzes é como se tivesse uma luz vermelha ainda acesa iluminando tudo. É por isso que eu falo de que acho que essas luzes mais exageradas que a gente enxerga é como se os personagens não vissem, né? Porque a mulher fala, vou apagar as luzes. Ela desliga a luz e fica tudo iluminado por uma luz vermelha, sabe? Eu sou obrigado a imaginar que só nós enxergamos essas cores, né? E não os personagens. Enfim,
Aí depois que as luzes estão apagadas, entre aspas, né, a gente vê algo chegando, porque, tipo, você não fica claro, é como se a gente estivesse enxergando através dos olhos de uma entidade que veio voando, veio dos céus, e aparentemente ela foi deitar atrás dessas cortinas, que na verdade não são cortinas, são lençóis estendidos, sabe? Porque no momento antes não tinha nada atrás dos lençóis, e de repente a gente vê essa coisa se aproximando, e é como se alguém tivesse deitado, sabe? Porque deve ter um reflexo de um corpo estendido assim atrás dos lençóis, né? Aí a Sarah, né, que é essa menina que tá formando uma espécie de amizade com a Suzy, dá uma longa e discutível explicação a respeito de quem ou o que a gente acabou de enxergar, sabe? Porque ela se acorda ouvindo uma espécie de ronco, e daí ela acorda a Suzy e fala, Suzy, tu tá ouvindo esse ronco? Né? Ela fala assim, a Suzy fala que sim, daí ela fala, então, esse ronco daí é da antiga diretora desse colégio, por causa que eu, né? E ela dá uma explicação meio longa que não vou nem repetir aqui porque não é lá muito boa. Então é uma cena que eu vou dizer que é meio discutível, sabe? Porque eu não sentia eu não senti medo, não senti pavor em momento nenhum, sabe? Eu vou te dizer que, apesar de tecnicamente ela tá falando a respeito de uma entidade, de um fantasma, de um espírito, sabe? Sei lá, tem alguma coisa nessa cena que não conecta, até porque um espírito que a única coisa que ele faz é roncar, não é algo realmente assustador, né? Então, é isso aí. Nisso a gente já tá chegando, assim, pensa que isso já é quase a metade do filme, e eu confesso que nesse momento eu tava meio decepcionado, sabe? Porque o começo até que ele é bem rápido, né? Apesar de o filme te enganar que ele vai ser um filme lento, logo de cara tem aquela cena lá que eu falei pra vocês e tal, mas desde aquele momento lá que a menina morreu lá, perto dos 15 minutos, passa uma meia hora depois sem nenhuma outra morte, né? E eu confesso que o meu gatilho pra violência já tava, tipo assim, já tava querendo assistir mais uma cena com um pouco de sangue rolando, né? Enfim, a gente vê mais uma cena de transição com o cego chegando até a academia, né? Antes a gente ouviu um pouco assim de conversa fiada entre os personagens, sabe? Falando de acontecimentos da noite passada, se dormiram bem, se dormiram não, onde que eles vão ter aula no dia de hoje, esse tipo de coisa, né? Aí a gente vê aquela mesma velha estranha que a gente tinha enxergado no corredor vermelho e tal, acompanhando o moleque, aquele tal de Albert, né? Eles estão chegando até a academia e tu vê que depois eles se aproximam em direção ao cão, né? E depois a gente corta essa cena daí é cortada e a gente enxerga daí aquela professora Tanner chegando bem braba numa aula que não é dela, né, de outra professora, dizendo pra parar a música, parar a música, parar a música, e ela tá indo xingar um tal de Daniel, que Daniel quem é? É o cego, né, esse cego que a gente já viu chegando 2 vezes na academia, ele toca piano lá e tal, e a mulher, essa coroa, essa professora Tanner, tá xingando ele, dizendo que o cachorro maldito dele mordeu o Albert, né, que esse menino daí, não se esqueça que ele é sobrinho da diretora atual do colégio, né? A Madame Blank. Então ela xinga o cara e o cara fala: é impossível, meu cachorro é muito educado, ele nunca atacou ninguém todos esses anos, com certeza esse garoto fez alguma coisa pra ele antes dele. Disse, ah, sim, pobrezinho desse cachorro, né? Então se tu não vai se livrar desse cachorro, eu vou me livrar de ti. Então vai embora daqui e eu não quero ver nem tu nem esse teu cachorro nem perto da nossa academia, né? E o cara vai embora, né? Obviamente, ele não volta atrás nas palavras dele, né? E ele larga lá da academia abandonando e tal. Aí de noite, a gente vê que a Sarah tá fazendo companhia pra Suzy e a Suzy tá sonolenta, sabe? Tu vê que parece que eles fazem questão de nos mostrar que é uma sonolência não natural, sabe? Seja lá o que tá acontecendo, alguém tá arrumando alguma forma de fazer com que essa guria durante a noite ela fique bem banza, sabe? Bem boba, bem abestada, porque a amiga dela tá querendo conversar com ela. Inclusive a amiga dela começa a dar uma explicação sobre que todas as noites, elas já tinham conversado sobre se os professores dormiam na academia ou não. Essa amiga Sarah tinha dito que não, que eles iam embora às 9h30 da noite. Daí, inclusive, nessa cena, a Sarah tá falando, olha só os passos deles, eles estão indo embora. Aí a Suzy meio que banza ainda, ela consegue falar bem assim, não, eles não estão saindo da academia, os passos não estão indo para a esquerda em direção à porta, estão indo para a direita, eles estão entrando para dentro da academia. E daí a Sarah fala, é verdade, eu nunca tinha notado isso, que eu não sei o que lá, né? E daí ela até fala um negócio que eu acho que é forçado pra caramba, mas ela disse que ela vai contar os passos que ela ouviu, porque daí ela vai saber para que sala da academia os professores estão se dirigindo, sabe? O que eu acho que não é tão fácil assim, não parece que realmente dê pra te descobrir muita coisa fazendo esse tipo de exercício, porque, né, é forçadão. Enfim, aí rola uma cena meio que misteriosa, que eu não entendi se realmente estava querendo me mostrar alguma coisa ou se era só uma montagem aleatória, sabe? Porque vai nos mostrando alguns corredores
dessa academia e tal, antes de mostrar assim o que parece ser uma espécie de corrente de ar ou um vento saindo através da janela, sabe? Talvez seja indicativo de que algo ruim estava deixando a academia naquele momento, né? Enfim, a seguir a gente vai pra cena que a gente encontra o cego, aquele, o Daniel, num bar estilo Oktoberfest, sabe? Porque tem uns caras dançando, dando uns tapas assim e tal. Se eu tivesse que apostar, eu diria que é alguma coisa tradicional alemã, até porque eles estão na Alemanha e tal, né? Por isso que eu falei que é isso aí, né? E daí eu já tava torcendo pra que rolasse outra cena violenta, né? Eu imaginei, inclusive, que esse cego ia ser morto, né? Depois da discussão que ela teve com a mulher Tanner lá e tal, e com esse lance do cachorro dele ter mordido o tal de Albert, né? Então eu já tava imaginando que agora ia vir outra cena de morte, né? Nem um minuto mais tarde, se tu me perguntar, né? Aí, daí, após uma cena lenta e desinteressante, que a gente vê que esse cara cego tava vagando por vários pontos da cidade totalmente vazio, a cidade fantasma e tal, né? Tem uma hora que daí ele para em frente a uma espécie de catedral ou algo desse tipo, sabe? É algum lugar que tu vê tem assim, tem até uma estrutura que foi erguida com aquelas colunatas romanas ou gregas, sabe? Que tinha um gárgula assim em cima, né? É uma estrutura chamativa e depois de esse cego ficar um bom tempo aí, o cachorro dele dá uma latida como se ele estivesse enxergando algo, né? Mas o take vai pra longe e a gente vê que não tem nada na volta deles durante vários e vários e vários metros, né? E daí, no final de tudo isso, o Daniel é atacado pelo próprio cachorro numa cena, né, que é um mix, assim, de engraçada, não é assustadora nunca, né, mas ela tem um pouco, assim, de, tipo, quando o cachorro, quando o homem não tá na cena, é o cachorro de verdade, aí quando tu vê a cara do homem, dá pra ver que é um cachorro, tipo assim, de brinquedo mordendo ele, sabe? Então, os efeitos desse filme com certeza não são muito convincentes, né? Mas eu não me importo de ver um negócio nessa linha assim e tal. Várias vezes me diverte, me entretém esses efeitos práticos precários, né? Mas com certeza não dá pra dizer que esse aqui é um daqueles filmes que eles conseguem te convencer com poucos recursos, né? Com certeza eles não te convencem. Enfim, aí o Daniel foi atacado pelo próprio cachorro dele, né? Inclusive, atacado até a morte, ele é devorado ferozmente pelo cachorro dele, que só para de matar ele depois que chega dois policiais ali tentando chamando a ambulância, por exemplo, né? E o cachorro sai correndo, né? E daí, deixa eu ver o que mais? Não, eu acho que era isso aí. Sobre essa cena, já falei o que eu queria, né? Aí depois a gente vê a gente vê a Suzy falando pra Madame Blair as baboseiras que a Pat estava falando enquanto deixava a academia, né? O que mostra que essa guria não é lá muito inteligente, porque, né, é evidente que ela não deveria ter falado esse tipo de informação justamente para as pessoas que ela deveria estar suspeitando em primeiro lugar, né? Aí depois a gente vê assim ao redor da piscina, né? Troca a cena de novo, ao redor da piscina que tem dentro dessa academia, a Sarah, né, diz a Suzy que ela cometeu um erro ao contar à madame a respeito disso, né? A Suzy pergunta por quê e as duas depois vão tomar banho assim na piscina e elas têm uma conversa onde a Sarah faz algumas confissões importantes para a Suzy, entendeu? Ela fala que ela era amiga da Pat, que a Pat fazia várias anotações a respeito de acontecimentos estranhos que rolavam aí dentro e que as duas estavam conversando sobre isso e que ela falou, olha só, essa noite eu vou te mostrar as anotações que eu tenho da Pat, né? E aparentemente é como se alguém tivesse prestando atenção nela, sabe? Nunca mostra ninguém, mas a câmera vai para uns ângulos assim tal, que, como se alguém estivesse num balcão acima delas, prestando atenção na conversa que tá tendo, né? Então nesse momento a gente já imagina que a próxima a se fuder vai ser essa amiga dela, a Sarah, né? Aí de noite, tu vê que a Sarah tá no quarto da Suzy, tentando conversar com ela, mas a Suzy de novo tá sonolenta, né? Então deixa bem claro que alguém tá fazendo algo com essa menina, com a nossa protagonista, porque ela não consegue reagir. Todas as noites ela fica meio banza, né? Aí a Sarah comenta que roubaram as anotações dela, né? Que ela tinha sido as anotações que a Pat deixou pra ela, né? E dela entrega pra Suzy um papel, né? Tipo, ela fala assim, esse aqui é o único que sobrou porque esse aqui era uma coisa que eu guardava comigo. Ela entregou aquele papel assim pra Suzy, que continua meio do sonolento e não sabe o que tá acontecendo, né? E daí depois a Sarah começa a se assustar porque ela sente que tem alguém espreitando e ela sai do quarto. Depois que ela sai do quarto, aparentemente outra pessoa chega no quarto, porque a gente vê a porta se abrindo de novo, só que, né, mais uma vez não mostra quem poderia ser, e essa pessoa, seja lá quem chegou, caminha até a frente da Suzy e vê que ela tá dormindo e deixa ela pra lá, né? Aí depois a gente volta pra enxergar a Sarah, sabe?
A Sarah, ela tá com medo e ela tá fugindo até o sótão, sabe? Ou algo do tipo. Parece que ela tá subindo nessa estrutura, sabe? Na academia. Se ela não chegou até o tóton. Se ela não chegou até o sótão, pelo menos ela foi até um andar superior, né? E tu vê que ela tá sendo perseguida por alguém que tá armado com uma lâmina, inclusive, né? Uma navalha daquela, sabe? Aquelas que tu pode utilizar pra cortar o cabelo, e nesse filme que é utilizado pra cortar gargantas, né? Aí tu vê que a menina acaba se trancando atrás de uma porta, né? Lá nesse piso superior que ela chegou e que tem alguém tentando ir atrás dela, sabe? Tipo, ela passa uma tranca assim na porta e tu vê que alguém tá enfiando uma navalha por entre o vão da porta e tentando levantar a trinca. Enquanto isso tá acontecendo, ela tá arrumando assim um jeito de subir numa pequena janela que tem, sabe? Colocando alguns objetos ali pra poder escapar. Só que quando ela consegue saltar pro outro lado, né, através da janela pequena, ela cai numa sala repleta de arame farpado, sabe? É uma sala que alguém já deixou completamente armado para ser uma armadilha e ela passa por alguns momentos ali de sofrimento, tentando se levantar e escapar, só que como a sala tá tomada por arame farpado, ela fica ali indo de um lado pro outro, se cortando e gritando de dor, e depois de um tempo que ela tá ali sofrendo, a gente vê que alguém abre a outra porta do outro lado, pega ela pelos cabelos, assim, sabe? E passa uma navalha no pescoço dela. Mais uma vez, sem mostrar quem é que degolou essa menina, né? Mas com certeza daí tal, cada vez mais evidente que elas são essas próprias mulheres dessa escola, né? Dessa academia que estão executando as alunas que estão descobrindo mais do que elas deveriam, né? Aí na manhã seguinte, a Suzy é informada por Tanner, né? A professora dela, que a Sarah foi embora de manhã cedo, né? Uh, Intrigada, a Suzy liga para um tal de Frank Mandel, que eu realmente não sei de onde é que ela tem o contato desse cara. Eu não sei se foi algum dos diálogos que eu prestei menos atenção, sabe? Porque realmente eu não faço ideia de como que esse cara chegou até a história. Mas basicamente ela vai se encontrar com esse sujeito, aí a gente descobre que ele é um psiquiatra, que inclusive ele já tratou a Sarah, né? E daí ela começa a falar assim: ah, espero que tu não seja aquela amiga dela que colocou umas ideias bem malucas na cabeça dela. Daí ela fala: não, eu acabei de conhecer ela, né? E provavelmente essa amiga dela que esse maluco comenta deve ser a Pet, né? Que daí ele fala. Esse cara começa a dar umas informações a respeito da Sarah e dessa própria academia, sabe? Que daí menciona algumas coisas relacionadas a bruxas, por exemplo, sabe? Um nome que entra nessa história que até então não tinha sido mencionado é a tal de Helena Marcos, sabe? Que esse cara disse que é uma mulher, uma imigrante grega que chegou ali na Alemanha no final do século XIX e que ela tinha fama de ser uma bruxa. Foi ela que ergueu essa academia de dança lá em 1895 e ela foi a primeira diretora até 1905. Em 1905 ela morreu num incêndio que aconteceu, né? Só que depois a academia foi reformada e continua funcionando normalmente, né? E daí ela fala bem assim. E esse cara comenta que essa mulher era chamada de bruxa. Muitas pessoas tinham medo dela, que achavam que ela realmente era uma feiticeira, né? Inclusive o termo que eles usam nesse filme para falar de bruxa é striga. É uma palavra que eu acho legal, porque striga é realmente uma palavra italiana. Eu não sei se ela realmente significa só bruxa ou ela é alguma espécie de entidade paranormal, sabe? Mas eu já tinha lido algumas vezes, eu gosto desse termo e tal, né? Então, essa foi uma das coisas boas de estar vendo um filme com áudio original em italiano, né? Aí esse cara, o Frank Mandel, ele fala assim: ah, mas como tu já tá perguntando sobre bruxa, eu vou te chamar aqui um especialista sobre o assunto, que é o Milius, né? Que esse Frank Mandel, ele fala: ah, eu sou um psiquiatra, eu não tenho muito pra te falar sobre ocultismo, não acredito nessas coisas. Aí ele chama um cara dele que é estudioso do ocultismo, né? Aí é um coroa, tal de Milius, e daí ele fala: o que que eu posso te ajudar, minha filha? E a guria fala assim: ah, então, o que que tu sabe me dizer sobre bruxa, né? E o cara fala assim: ah, tu acredita em bruxa? Daí ela disse: não, não acredito. Bom, então hoje em dia é muito comum essa visão cética da coisa, né? E a explicação que esse velho dá pra ela sobre magia e feitiçaria é até bem presa à realidade, sabe? Ele fala coisas assim que não é muito incomum do que eu vi em outros filmes, sabe? Tipo O Bebê de Rosemary recentemente, sabe? Por exemplo. Fala que podem ter um coven, ele realmente usa esse termo coven, que o coven sempre tem um líder que é muito mais forte que os outros membros, porque é ele que drena a energia dos outros feiticeiros para fazer as magias mais poderosas. Eles entram de novo no nome dessa Helena Marcos, entendeu? Que ela era conhecida como a Rainha Negra, sabe? Enfim, nos dá mais esclarecimento para a gente entender que aquela academia, né? Inclusive ele fala que originalmente aquela academia ela ensinava artes ocultas e dança, né? Uma mistura bem curiosa, né? Na verdade, nem tanto assim, eu até confesso que essas coisas têm mais a ver do que muita gente poderia imaginar. Eu consigo ver a ligação entre as duas coisas. Só que depois que rolou o tal de incêndio que fez com que a Helena morresse, né? A diretora original,
a escola se tornou só uma escola de dança. Mas a gente já imagina que não é, né? A gente já imagina que realmente existe um culto, e um culto especialmente malévolo, né? Essa é outra coisa, o único ponto, né, que eu não concordo, apesar de que isso aqui é um filme de ficção, ele não tem a obrigação de passar visões reais e certas da realidade, né, do jeito que o nosso mundo funciona, né? Só que esse filme aqui, ele realmente vende bruxas, feiticeiras como pessoas ruins e só com potencial de fazer maldade e nada além de maldade, né? Então, realmente é aquela visão, assim, de que se existem bruxas, elas devem morrer, basicamente. É o que esse filme e alguns outros filmes da época pregavam, né? Não tinha muitas obras que retratavam bruxas como passíveis de não ser ruim, né? Enfim, aí a Suzy se incomoda, né? E já volta daí pro academia, né? Ela terminou as conversas com esses sujeitos, que nos daria um pouco mais de contexto, né? Daí a Suzy se incomoda com a refeição de sempre, né? Porque já faz algum tempo que ela tá tomando vinho todas as noites, que sempre dão pra ela um vinho e outras coisas, né? Nessa hora, meio que a gente já tem noção, não só a gente, mas a própria Suzy já tem noção de que é aquela comida que deixa ela sonolenta de noite, porque já fazia um bom tempo que ela não conseguia se sentir alerta, né? Tanto é que agora ela vai ter que ficar alerta sozinha. Antes, quando a amiga dela tava viva, ela tava sempre banza, né? Enfim, aí a Suzy tenta buscar outras pessoas e ela vê que não tem ninguém, né? A única pessoa que ela enxerga é uma daquelas velhas que ficam fazendo a faxina, a limpeza, e a velha diz pra ela que a professora Tanner comprou ingressos pra todo mundo ir pro teatro, né? E daí ela fala, por que ninguém me avisou nada? Ah, eu não sei, né? Daí a Suzy tenta ligar pro Frank, né? O Frank Mandel, só que daí a energia cai no começo da ligação, sabe? Antes dela conseguir falar muita coisa com o cara, a energia toda do prédio cai, né? Aí a gente vê a Suzy descartando a janta dela no vaso, né? E tocando o vinho dentro da pia do banheiro, né? Antes daí ela começa a observar duas luzes vermelhas que estão aparecendo através da janela dela, sabe? Quando ela abre a janela, o que com certeza é uma péssima ideia, ela é atacada por um morcego, sabe? E o morcego passa alguns segundos ali atacando ela, mordiscando ela, nada muito gráfico, nada muito violento, o bicho nem chega a, tipo, arrancar pedaços do corpo dela ou fazer ela sangrar, sabe? Ela só leva umas mordidinhas mesmo, e daí quando o morcego cai no chão, ele obviamente vira um boneco, sabe? É a mesma coisa do cachorro. Só que eu não acho que quando tava voando perto do rosto dela era um morcego de verdade, mas pelo menos era um efeito melhor. Mas depois que o morcego cai no chão, ele claramente virou um boneco, né? E daí a menina cobre ele com uma toalha, provavelmente só pra a gente não ver que era um boneco, e ela começa a bater nele daí com um golpe, com vários golpes de cadeira, né? E ela mata o morcego, pelo menos isso. Ela não foi burinada por um animal pequeno, né? Aí depois disso a Suzy fuma um cigarro, é a primeira vez do filme eu acho que a gente vê ela fumando, né? E depois disso ela se lembra do papel que a Sarah deixou pra ela no dia que a Sarah seria morta, né? Na noite que a Sarah seria morta. E naquele papel que a Sarah deixou, tinham as coordenadas pra seguir os tais de passos, entendeu? A menina tinha contado os passos e deixado ali no papel anotado, né? E daí a Sarah segue essas coordenadas e seguindo ela vai parar naquele corredor vermelho que a gente já tinha visto antes, sabe? E daí, esse corredor, pelo jeito, uma das passagens dele dá pra uma cozinha, né? Ela consegue despistar duas velhas que estavam lá naquela cozinha, porque ela passa correndo rápido, se esconde atrás de umas cortinas, e as velhas daí imaginam que foram, né? Não era nada, Celso. E daí, a Suzy acaba chegando numa sala com um carpete, né? Com uma arquitetura e uma decoração notável. De modo geral, essa é uma coisa que vocês podem incluir nesse filme como um todo, sabe? Eu acho que com certeza o que me motivou a assistir esse filme do começo ao fim e impedir com que algumas das cenas dele se tornassem piores ou ruins é justamente a visual, a estética desse filme. Ele realmente te entretém pra caralho só na parte visual. Várias vezes a história não tá muito boa, o diálogo não é interessante, não é convincente, né? Mas pelo menos o jeito que o filme parece na frente da câmera é algo que te chama a atenção e faz com que tu fique querendo ver mais, né? Vendo qual é a próxima cena que tu vai ver, a próxima sala que tu vai ver, né? E essa sala é um exemplo perfeito disso. Tu gosta de notar tudo que tá de decoração e arquitetura daquele ambiente. Talvez até tenha mais coisas para observar e eu ainda não tenha sido capaz de ver numa primeira vista, né? Na primeira assistida, né? Eventualmente, quando ela tá nessa sala, ela começa a se lembrar das frases ditas pela mulher no começo do filme, sabe? Que a mulher tinha dito que ela viu o segredo, ela viu através da porta, é pra girar a flor azul, entendeu? E daí ela vê um desenho assim na parede que tem três flores, uma delas é azul, ela vai lá e mexe na flor azul e abre literalmente uma porta, sabe? Revelando uma sala secreta, né? Aí ela começa a percorrer um longo corredor maneiro, sabe? Digo maneiro porque é exatamente o único jeito que eu tenho pra definir, sabe? As paredes desse corredor eram notáveis, as cores que a gente tem, as gravuras que a gente tem, é realmente um set bem bonito, né? E daí a Suzy começa a se aproximar de uma sala onde
onde tá rolando uma espécie de culto macabro, sabe? Ela começa a se esconder atrás de uma cortina, vai se aproximando, e daí dá pra gente ver e ouvir a Madame Blanc falando mal dessa menina. Ela fala assim: essa puta americana tá se metendo nas nossas coisas, ela tem que pagar, ela tem que morrer. Ela começa literalmente a desejar pela morte da menina, sabe, com todas as letras. Além dela ali, dá pra te ver que tem várias outras pessoas que trabalham nessa academia, tipo aquele cara que é feião, o tal de Pablo, tipo a criança, o tal de Albert, né, e a professora Tender também. Daí, essa Madame Blanc, ela começa a beber um líquido de uma taça e ela começa a invocar a Helena. Tu vê que ela tá falando assim: me dê sua força, Helena, sabe? Que é, essa Helena deve ser a Helena Marcos, né? A antiga diretora dessa escola, né? E daí, nisso, a Suzy começa a ficar apavorada, obviamente, né? Vendo o ritual macabro e vendo a velha jurando ela de morte, né? E daí, quando vê, a Suzy vira pro outro lado e ela se depara com o cadáver da Sarah, sabe? A gente vê o corpo da Sarah todo cortado, né? Porque ela foi mutilada por arame farpado e com o pescoço assim cortado, né? E daí, aparentemente, aquele cara tal de Pablo tava indo atrás dela, porque acho que foi o Albert, né? A criança que notou uma movimentação estranha ali atrás das cortinas, e o cara começa a levar o que tá acontecendo. A Suzy nota isso e ela se esconde numa outra sala misteriosa, sabe? Que tem uma decoração igualmente notável, sabe? É um lugar que, assim que ela entra, tu começa a saber, tu identifica que aquela sala é uma sala especial, sabe? Tem um pavão, assim, uma decoração de um pavão, e mais parece um altar diante de uma mesa, e tem alguém deitado, dormindo, atrás de uma cortina, assim, de um lençol, sabe? E daí, como a gente já viu uma pessoa dormindo atrás de um lençol, a gente volta a imaginar que é aquela pessoa que a gente ouviu roncando lá na cena que essas meninas dormiram numa sala, sabe? E dessa vez eu vou dizer pra vocês que funciona, sabe? Ao contrário daquela momento desse filme que a Sarah tava contando pra Suzy que ela ouvia o ronco da antiga diretora, que agora a gente sabe que é a Helena Marcos, sabe? Nesse momento daí funciona, porque, sabe, é um contexto mais assustador, tu já ficou sabendo da revelação paranormal, entendeu? Esse filme tá bem perto de acabar agora, deve faltar uns 10 ou 5 minutos pra terminar o filme. Tá bem perto do fim mesmo, entendeu? Então essa cena daí é assustadora, quando tu vê que ela entra numa sala e tem alguém dormindo atrás daquela cortina, e tu já imagina que não é um ser humano, né? Porque, tipo, como é que como é que essa Helena Marcos estaria viva, né? Sabe? Isso daí já se o filme se passa em 77 e ela morreu em 1905, é óbvio que não é ela, pelo menos não é ela de carne e osso como eu e tu, né? E daí a Suzy tenta escapar, entendeu? Porque ela se assusta ao notar que ela tá diante da falecida, né? E só que daí quando ela abre a porta, ela vê que aquele mongolão, sabe? O tal de Pablo tá passando lá adiante, na frente dela, e ela fecha a porta de novo com medo. E daí ela vai caminhando pra trás e derruba aquele pavão que tava decorando, sabe? Um pavão de cristal que tinha assim. Aí dá um barulho assim, então tu já sabe o que vai acontecer e tu vê que a Helena Marcos tá se levantando, sabe? Dá pra te ver o vulto dela se erguendo atrás do lençol e daí pela primeira vez a gente escuta a voz dela, sabe? Ela começa a falar assim: ah, eu sabia que tu ia vir aqui atrás de mim, garota americana, né? Daí ela fala assim: ah, você quer matar a Helena Marcos? Hahaha, começa a dar uma risada assim. Daí a Suzy, ela pega um dos, tipo, esse pavão de cristal, né? Depois que ele quebrou, cada um das partes que compunham o rabo dele é como se fosse uma navalha, sabe? Uma agulha. Ela pega uma desses aí e vai em direção a Helena Marques, o que eu achei bem surpreendente, sabe? Pra começar, eu não imaginaria que essa guria tivesse coragem de tentar atacar qualquer pessoa que fosse, e muito menos uma espécie de entidade paranormal ou um fantasma, né? Então eu dei muito crédito pra ela, né? Ela vai em direção até a Helena, né? Só que daí quando ela mexe a cortina, ela puxa esse lençol que tava tapando, não tem ninguém atrás, entendeu? Apesar de que nós estávamos enxergando um vulto, quando ela descobre, não tem nada lá. Então, né? A gente continua escutando a voz da Helena Marcos e ela fala assim: haha, agora tu vai morrer, eu vou te apresentar a morte de perto, sabe? E daí, por trás daquela porta negra, o inferno te espera. Aí tu vê que tinha uma espécie de porta mesmo, assim, uma porta negra, uma porta preta, e ela começa a ser aberta lentamente, e ela fala assim: o inferno te espera por detrás dessa porta, você vai ter que lidar com a morte, você vai ter que lidar com a morte viva, né? Aí quando vê, aparece uma versão zumbi daquela Sarah, sabe? Dá pra te ver que é a Sarah por causa das cicatrizes dela, e ela tá meio que, sabe, morta acordada, sabe? Como se o corpo dela tivesse sido reanimado, ela tá vindo com uma faca na mão, né? E tu imagina até que rolaria alguma cena, né? Talvez a morte da Suzy. Mas não, esse filme me surpreende porque a Suzy vira pra aonde deveria estar a Helena Marcos e ela golpeia o nada, sabe? Tipo assim,
É como se a Helena tivesse ali, mas ela tivesse invisível, por exemplo. E a Suzy realmente consegue acertar ela, sabe? E aí eu não tenho argumentos para defender esse filme, sabe? Porque essa velha não tinha como ela estar simplesmente viva, a não ser como se ela tivesse viva o tempo inteiro e ela estava descansando. Eu realmente não sei, sabe, o que que é, porque eles não explicam a situação dessa Helena Marcos. O ponto é que, apesar de ela ser invisível, ela foi perfurada, a gente vê daí, o corpo dela se materializa, digamos, né? Eu não sei se ela era zumbi, se ela era um fantasma, ou se ela só estava velha e estava invisível através de poderes mágicos. Eu não entendi mesmo. O ponto é de que a guria realmente matou ela, perfurou o pescoço dela com o negócio lá da estátua de cristal do pavão, né? E daí o quarto começa a pirar. Tu vê que começa a tremer, rachar, os objetos começam a cair, as cadeiras começam a levitar, sabe? Começa a rolar aqueles eventos paranormais, né? E a Suzy começa a escapar, né? Tu vê que quando ela passa por aquele corredor onde ela tinha visto as bruxas fazendo uma espécie de culto, parece que elas estão todas morrendo de uma forma misteriosa, entendeu? Tu vê que elas estão gritando e berrando e saindo sangue do corpo delas, algumas estão com os braços meio que mutilados. Não dá pra saber o que tá acontecendo com elas, a única coisa que a gente entende é que elas estão morrendo, né? E aí depois a gente vê a Suzy escapando da academia, né? Ela vai saindo de todas as salas que ela percorreu, né? E a academia tá pegando fogo, aparentemente ela começou a arder em chamas do nada, né? E daí a Suzy sai do prédio, tá chovendo do lado de fora, apesar de estar pegando fogo do lado de dentro, né? E daí a Suzy, aparentemente ela tá sorrindo, eu não tenho certeza se era um sorriso ou se era uma cara assim de satisfação, de alegria por estar fugindo viva, eu não sei, mas eu diria até que é um sorriso, sabe? Enquanto ela vai se afastando do prédio, né, a câmera se aproxima da academia, começa a subir os créditos, sabe? E a gente fica escutando gritos de dor, indicando que provavelmente as bruxas que estavam lá dentro estão morrendo queimada, né? E esse é o filme Suspiria de 1977, né? Bom, esse final, eu vou ter que dizer pra vocês que com certeza é um tipo, é muito ruim, sabe? Não tem nada sentido em nada, sabe? Eu tava convicto que o final dessa história seria a morte dessa menina, sabe? E ser mais um daqueles filmes que o mal vence, digamos assim, porque, tipo, essa menina Suzy não é um tipo de personagem que te passa credibilidade, sabe? Tipo, ela não era uma pessoa forte, ou inteligente, ou bem preparada, enfim, ela não tinha nenhuma característica nela que tu imaginava que ela seria capaz de enfrentar um coven de bruxas, né? Mas o jeito que ela venceu essa luta foi o pior de todos, né? Tipo, ela deu uma facada num fantasma ou num zumbi, sabe? Tipo assim, porra, essa Helena Marcos era muito podre, né? Uma velha bruxa super poderosa, capaz de invocar um zumbi, morreu pra uma adolescente norte-americana, uma jovem norte-americana bailarina, sabe? E tipo, só porque ela matou essa Helena Marcos, a academia inteira começou a pegar fogo e todas as outras bruxas começaram a morrer de maneira misteriosa. Tipo, cara, desde a cena que ela espetou o pescoço dessa Helena Marcos, nada fez sentido, sabe? Absolutamente nada fez sentido nesse filme. E eles optaram, em vez de fazer pelo final mais óbvio, que era tudo dar errado e as bruxas continuarem dominando e matando gente, eles optaram por fazer o completo oposto, sabe? Que é o melhor final possível, sabe? A Suzy escapa viva, a Suzy derrota todas as bruxas e a academia inteira rui, pega fogo e vai pro saco, né? Simplesmente para terminar a história num momento assim, numa cena que faria com que as pessoas que assistissem o filme sentissem que tudo terminou de maneira positiva e o bem venceu, né? Então, esse filme daqui eu vou realmente dizer que eu considero ele assim 50% aproveitável, sabe? A verdade é essa. Tipo, esteticamente eu acho muito legal, eu posso dizer que é um filme que a fotografia, a imagem, né, dele é nota 10, sabe? É umas cores muito legais de observar, essas luzes que eles ficam colocando são umas cores vibrantes e vivas que realmente eu recomendo para qualquer pessoa que acha que pode curtir esse tipo de experiência, sabe? Esse tipo de jornada visual, se tu acha que isso tem algum apelo pra ti, entendeu? E o que impede esse filme de ser pior é que ele não é muito comprido, entendeu? Ele tem menos de 1h40, sabe? Então, se ele fosse um filme com mais de 2 horas, sabe? Aí com certeza ele se tornaria um bocado pior. Porque realmente ele ainda consegue ser lento. Ele consegue ser lento, mesmo ele não sendo muito comprido, né? Mas, né? É aquela coisa. É um filme com prosa, é um filme com cons.
entendeu? Eu não posso dizer para as pessoas assim, é um bom filme, né? Mas é um filme com coisas boas, é um filme que tu pode aproveitar algumas coisas, tu pode se divertir com algumas coisas, enfim, tu pode apreciar parte dessa jornada, parte dessa experiência, mas com certeza, conceitualmente, e o jeito que as ideias foram executadas, não é muito bem feito, não, sabe? Esse diretor daí, o Dario Argento, eu dou todo o crédito porque ele conseguiu criar uma, como posso dizer assim, uma linguagem visual icônica que viveu pra sempre, sabe? Porque geralmente quando as pessoas falam desse filme, eles elogiam essa parte que eu estou elogiando aqui, que é a parte visual, sabe? Então, eu posso dizer que esse cara, ele era visionário nessa parte, ele conseguia enxergar coisas na cabeça dele e ele sabia que ia transmitir isso pro cinema de uma forma que o público ia também ficar bem, assim, hipnotizado pelas imagens que ele ia nos mostrar. Só que agora ele não conseguiu unir isso com uma história interessante, com uma narrativa maneira de se acompanhar, sabe? Conceitualmente a obra é muito fraca, sabe? Tipo, dessa história assim de culto de bruxas, sabe? De Coven, de todos os que eu vi esse ano, que deve ter sido uns 3 ou 4 já, com certeza o Suspiria é o pior executado dele, sabe? É o que tem menos, é o menos elaborado, é o que faz menos sentido o final, enfim, com certeza de todas as versões de culto de bruxa que eu assisti esse ano, o Suspiria eu coloco ele como o pior desenvolvido, sabe? Mas, né, ainda assim tem coisas boas, tem coisas positivas. Eu, particularmente, sendo um cara que eu me considero cinéfilo, entre aspas, pelo menos quando se trata de cinema de terror, eu fui grato por conhecer esse filme, né? Foi uma experiência satisfatória pra mim, mas eu super entendo que outras pessoas não gostem, que digam que não é um filme bom e que não se divertiram e que não queria, que se assistiram uma vez não assistiriam uma segunda, né? Eu provavelmente vou assistir esse filme outras vezes só pela jornada visual mesmo, sabe? Ficar bem chapado e assistir esse filme, talvez não, com certeza ele deve ficar melhor ainda, sabe? Mas agora, se tu quer uma boa história que vai fazer que tu se entretenha do começo ao fim, sabe, com diálogos bem escritos e com conceitos bem desenvolvidos, esse filme não vai te entregar, né? Mas se tu tá satisfeito com aquilo que ele vai te entregar de fato, tu pode ter alguns bons momentos, né? Pode aproveitar assim essa jornada e saber, né, conhecer mais esse grande, assim, não digo um grande marco, mas, né, essa nota importante do cinema, né, que é esse filme aí, Suspiria, que é isso aí. Agora eu já falei mais do que eu devia, inclusive perdi o fio da meada, não vou conseguir fazer uma conclusão especialmente agradável, né? Amanhã o filme que eu vou estar analisando é o Um Drink no Inferno, né? O nome original é From Dusk Till Dawn. Esse é um filme que eu já conheço, um filme que eu já assisti umas quantas vezes e que eu realmente gosto. Então amanhã vai ser um dia bom na minha vida que eu vou ter que falar a respeito de uma obra que eu me divirto e que me entretém do começo ao fim, né? Então, espero que tenha me ouvido até o final e tenha curtido. Amanhã eu tô aqui de novo trazendo mais um review nesse Monkey Madness 2021 e valeu!